Vamos conversar um pouco agora sobre a devolução que nós fazemos para os alunos desta revisão que foi feita e o processo de orientação para a reescrita. Segundo Ruiz e Serafini, existem 4 formas da gente fazer isso, né? A primeira é a forma resolutiva. Em que consiste isso? Justamente é uma prática que se usou há muito tempo e que hoje ela já caiu em desuso, porque ela não contribui, né, para aquele processo de aprendizagem do aluno. Era a prática que lá atrás se usava, em que o professor corrigia e já indicava as correções, né? Marcava o que estava errado e já sugeria o que deveria ser, como deveria ser corrigido. Então, uma palavra que estava escrita errada, então o professor já colocava aquela palavra de maneira correta. Então, na verdade, o que acontecia era que o aluno ia simplesmente passar a limpo, como a gente diz, o texto. Mas ele não aprendia, ele não refletia, ele só copiava aquilo que o professor sugeria, né? Então, esta prática, ela já caiu em desuso. Acredito que ainda exista um outro professor que a faz, mas ela já não, né, já foi comprovado que ela não é eficiente. A segunda é a indicativa, onde o professor identifica o erro, né, identifica a dificuldade que o aluno teve, mas ele não dá a solução. Então aí a gente já percebe que o aluno começa a ser ator, ele começa a participar do processo, né? Ele vai fazer uma reflexão, por que o professor marcou isto? Mas aqui eu levanto uma questão. Se eu simplesmente corrijo o texto do meu aluno, marco lá, né, o que eu percebi que precisa ser melhorado, e só entrego para o aluno sem dizer nada, o meu aluno não vai ter maturidade, né, para perceber qual foi o erro, o que é que precisa ser melhorado, como deve ser melhorado. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Não basta identificar o erro e devolver para o aluno e dizer se vire, resolva. Né? Ele precisa de um apoio. A terceira forma é a classificatória. Eu passei um tempo afastada da educação, quando eu voltei, eu fui ensinar redação, né, nos novos moldes. E assim, foi duro, foi difícil, foi uma luta. E eu lembro que uma das formas que se usava muito na época era essa classificatória, onde o professor ele determinava os critérios e ele determinava um símbolo para cada critério. Por exemplo, coesão, então tinha um símbolo, pontuação, tinha outro símbolo, grafia, tinha outro símbolo, né? Concordância, tinha outro símbolo. Então, no final da redação, ele colocava os símbolos, né, feito uma tabelinha, e o aluno sabia o que era que ele tinha errado e o que ele precisava melhorar. Mas aí acontece o mesmo que acontecia na indicativa. Né? Se eu só entrego isto com esses símbolos para o meu aluno, mas eu não o ajudo a fazer esse processo de reescritura, também não adianta muito, né? Ainda tem alguns cursinhos, poucos, que usam esse tipo de devolutiva, né? E por último é a textual interativa, que para mim é a mais eficiente, é a que está mais em voga no momento e é a que eu utilizo em minha sala de aula, né? Então, através de recados escritos ou com post-its, o professor vai colocando, né, as dificuldades que ele percebeu no texto e vai orientar a reescrita ou via bilhetes, ou via recadinhos escritos na própria folha, ou pessoalmente. Eu prefiro pessoalmente, porque eu acho que é muito mais trabalhoso você copiar, né, e escrever à mão cada observação do texto, porque tem texto
ele precisa de muitas alterações e não dá para escrever tudo. Então eu prefiro chamar individualmente cada aluno e conversar com ele sobre o texto e reorientá-lo, certo? Segundo Mendes, a intervenção do professor aí é fundamental, é algo crucial, porque sozinho o aluno, em geral, não consegue, né? Ele pode até compreender o erro, mas muitas vezes ele não sabe como resolver aquela problemática, né? E aqui está, né, o papel da gente de estímulo, de incentivo. Muitas vezes quando a gente senta com eles, eles desabafam, dizem da grande dificuldade que tem, que não conseguem, e demonstram uma baixa autoestima. Então é o momento da gente estimular, da gente chegar junto, né, dizer que acredita, dizer que ele consegue, tá certo? Bom, agora vamos conversar sobre o último processo da produção textual, que, né, a última etapa, é a última, como é que eu posso dizer isso? Porque ela não deve acontecer só ao final, ela é um processo, mas ela é o fechamento do texto, não é? Então, o processo de reescrita e refacção. Nessas devolutivas, né, nós vamos orientar a reescrita, né? Segundo Dawes e Pasquier, a reescrita faz parte desse processo formativo que a gente já vem discutindo desde o começo, né? Porque aí ela leva o aluno a participar do processo, a virar um crítico do seu texto, se transformar numa pessoa crítica, né, que tem condição de analisar o seu texto. E este processo começa lá na revisão feita pelo professor, na revisão feita pelo colega, na revisão feita por ele mesmo, né? Escrita e revisão são diferentes. Ele produz, ele revisa, o colega revisa, o professor revisa, né? E ele reescreve. Então, a escrita, a revisão e a reescrita, elas andam juntinhas, certo? Estão intimamente ligadas. E a revisão a reescrita, ela só acontece se houver a revisão. Se não houver revisão, não tem reescrita, não é verdade? Então, infelizmente, esse processo de reescrita, muitas vezes ele é visto pelo aluno como algo punitivo. Mas isso vai depender muito da abordagem, né, que o professor vai fazer, tá certo? Se ele vai usar aquela resolutiva que a gente falou, aquela forma resolutiva, o aluno vai só passar limpo e aí ele vai achar que ele está sendo punido, de fato. Mas se o professor usa a devolutiva da textual interativa, então ele vai se sentir autor, ele vai se sentir participante, ele vai se sentir alguém ativo naquele processo de construção. E aí ele vai ver que esse ir e vir no texto não é castigo, é aprendizagem, né? Ele vai perceber que cada vez que ele lê, que ele revisa, que ele apaga, né, e ele reescreve, ele está aprendendo e ele cada vez faz melhor, né? Então, se o aluno perceber isto, se ele perceber que tem um sentido nesse trabalho de reescrita, então ele passa a gostar e a valorizar, tá certo? E aí ele vai perceber que ele não está só. Ele vai estar ou com o colega dele, que está o ajudando nessa tarefa, ou ele está com o professor, que está ali, né, à sua disposição, né, que olhou para o seu texto e viu que por trás dele tinha uma pessoa. A questão da empatia, a questão do respeito. Então ele vai se sentir valorizado e ele vai se sentir competente, ele vai olhar para si
né? E vai perceber, poxa, eu posso fazer melhor, né? Vai depender muito da abordagem, pessoal. Qual é a abordagem que eu faço quando eu entrego o texto para o meu aluno, quando eu devolvo o texto para o meu aluno, o que eu digo, qual é a minha postura em relação a ele, né? Eu ainda corrijo de vermelho, usando a caneta vermelha, porque para mim a cor não importa. Para mim o que importa é a forma como eu faço. E é tão engraçado porque muitas vezes quando ele senta ao meu lado, eu chamo, coloco uma cadeira ao meu lado e faço isso sentar ali e a gente vai olhar o texto. Aí eles olham assim, professora, olhe quanto erro. Aí eu digo assim, calma, isso aqui não é erro, é dificuldade, né? A gente vai melhorar. Você tem muitas dificuldades, é verdade, mas a gente vai melhorar. E eu quero que você guarde esse seu primeiro texto do ano coladinho no caderno, porque quando você escrever o seu último texto do ano, você vai comparar e você vai ver a sua evolução. Será, professora? Sim, você consegue, né? Então, esta abordagem, né, é muito importante. E aí ele saber que tem alguém ali que vai conversar com ele, que vai dizer, olha, o que é que você queria dizer aqui? É porque você usou essa palavra? Era isso mesmo que você estava pensando? Será que não teria uma outra palavra melhor para você substituir? Esta frase, leia, ela está completa? O sentido dela está completo? Não está faltando alguma coisa? Então, ele sente que ele vai construindo este conhecimento, né? Ele vai adquirindo uma prática que depois, né, com o tempo, quando ele estiver escrevendo sozinho o seu texto, ele próprio já vai fazendo essa revisão e essa reescrita, né? De acordo com Menegassi, esse processo de revisão e reescrita, ele dá origem a um novo processo, que é justamente a reconstrução do texto. Vai sair um texto novo, né? Então, e como orienta Garcês, o aluno, né, depois de toda essa abordagem, ele vai estar apto e aberto para mudanças. Porque nas primeiras vezes eles são teimosos, às vezes eles não querem mudar. Não, mas eu gosto assim, eu gosto dessa palavra, eu gostei dessa frase assim, sim, mas então com o tempo, com o processo, eles vão ver que suprimir palavras, trocar, né, substituir por outras, reorganizar uma oração, reorganizar um parágrafo, vai tornar o texto deles melhor. E aí eu digo sim, sempre para eles, eu preciso ter paciência com vocês, mas vocês precisam ter paciência com vocês, né? E Manuel de Barros escreveu assim, repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom de estilo, né? Então a gente tem que mostrar isso para o nosso aluno. Então esse caminho de escrita, revisão, reescrita, né, que às vezes ele acontece assim, muitas vezes quando a gente está produzindo um texto, né? É um processo, é uma atividade de extrema interação entre o aluno e o seu texto, o aluno e o colega, o aluno e o professor, o aluno e a turma, né? E se a escrita é entendida como um processo, a revisão é entendida como processo e a reescrita é entendida como processo, então ela deixa de ser vista como castigo e passa a ser vista como processo de aprendizagem, né? E aí ele sabe que neste processo tem mais gente que tem dificuldades como ele e que está também caminhando como ele, que juntos neste caminho eles vão melhorando e vão se tornando autores, né? E que nós, professores, vamos estar sempre lá, à disposição, né? Para que eles possam fazer o melhor possível. E aí, no final, a gente vê o resultado e é muito gratificante. Ficamos por aqui hoje, ok?